as vantagens em utilizar planilhas para fazer a gestão de telecom. Lógico que existem desvantagens, existem coisas que um app, ou seja, um aplicativo, um software vai ter certas vantagens comparado à planilha. Mas se você comparar, não tem nada. Tem um papel, já ajuda. Tem uma planilha, melhora muito. Depois tem um software. Essa escadinha. Que você entenda que isso fica mais fácil de você raciocinar. Não é que planilha é a melhor coisa do mundo para utilizar para fazer a gestão, mas ela tem suas vantagens, tem formas que você pode fazer. E também qual software que você utiliza para essa parte de planilhas. Eu, por exemplo, uso uma ferramenta que para mim atende muito bem e tem uma certa vantagem, vamos assim, comparada a outras ferramentas que a gente utiliza para planilhas. Que aí você vai entender um pouquinho dessas vantagens, dessa forma de utilização. Acesso remoto, ou seja, essa planilha precisa estar fisicamente em um computador, em qual? Eu, nas planilhas que eu faço a gestão de telecom dos meus clientes, nenhuma planilha fica apenas fisicamente em qualquer computador. Ela fica, como a gente chama, se você conhecer, na nuvem ou na internet, em um ambiente compartilhado. Isso em qualquer empresa, na prática nem toda, mas a maioria das empresas ela tem um departamento, uma área de TI, tecnologia da informação, tecnologia, computação, pessoal do desenvolvimento de software, que eles têm um espaço que eles podem colocar um arquivo, por exemplo, compartilhado com a equipe. É um ponto. Outra coisa, você tem, por exemplo, o serviço do Google. Você tem lá ferramentas do Google para utilizar isso de maneira compartilhada. Eu, por exemplo, uso dessa forma. Para mim é muito mais seguro ter essas informações. E também, se não me engano, o Office da Microsoft, ele tem algumas ferramentas que são utilizadas também de forma online. Então, tenha essa informação, veja a ferramenta que você utiliza, mas o acesso remoto hoje, ele, para mim, é uma vantagem. Você consegue acessar isso de qualquer dispositivo, na maioria das vezes, usando login e senha para editar as informações se for necessário, e você consegue fazer isso de qualquer lugar. Então, se você, por exemplo, como gestor telecom, vai precisar fazer um deslocamento, vai precisar fazer uma visita, vai para alguma coisa que não necessariamente você tem que levar o computador, pelo celular você consegue acessar uma planilha se for necessário ter acesso a alguma informação. Então, acesso remoto, para mim, é uma vantagem. Fácil implementação. Hoje em dia, poucas são as dificuldades que você tem para implementar uma planilha. Se já existe uma planilha, um sistema na empresa, mais fácil. Se não existe, você pode pegar, por exemplo, o OpenOffice, que ele é gratuito, você tem uma licença para utilizar dentro da empresa, não precisa pagar nada. Algumas ações do Google também, você pode ter uma conta lá gratuita e utilizar a planilha. E é de fácil implementação, na prática, começou a usar, já está lá, acabou. E a maioria dos gestores, eles vão entender como é que uma planilha funciona. Se você não entende de planilha, é bom você se capacitar, entender, trabalhar, faz testes, faz simulações para você utilizar planilhas, mas que na prática não é algo tão difícil de implementar. E ele pode ser integrado a outros aplicativos, se for necessário. Então, tem uma planilha aqui com essas informações, mas existe agora um outro sistema. Tudo bem, você consegue pegar aqueles dados e o que a gente chama de importar para outra plataforma, outro aplicativo. Eles pegam aqueles dados e colocam lá no sistema, é um banco de dados. Isso não deve ser difícil de ser feito. Linhas e colunas, banco de dados também funciona dessa forma, linhas e colunas. Tem lá as informações para ser processado. Então, você não deve ter tanta dificuldade se for fazer essa migração no futuro. E lógico, uma vantagem no meu raciocínio é que você precisa de pessoas com a qualificação para utilizar uma planilha, que na prática a gente sabe, nem todo mundo sabe mexer com planilha, mas no meu raciocínio não é algo que você vai demorar 1 ano para ensinar uma pessoa, não é algo que você vai demorar 6 meses para ensinar uma pessoa. A qualificação profissional para utilizar uma planilha não deve demorar tanto. Então, essa qualificação para a pessoa utilizar uma ferramenta deve ser rápida. Pega a pessoa do lado, faz um treinamento de... Lógico, cada pessoa é uma pessoa, cada empresa, cada estrutura e por aí vai.
Mas não deve demorar tanto para você qualificar a pessoa para utilizar aquela ferramenta para fazer a gestão de telecom. Na metodologia Reduz o Custo Todo Mês, no curso que eu tenho, a pessoa não vai demorar meses para aprender todo o conteúdo. Ela vai ter capacitação, vai ter qualificação profissional, dependendo, lógico, do tempo dela, para ver as aulas, ver todo o conteúdo. Mas não é algo que demanda muito tempo. E planilha também é dessa forma. Então, tem pessoas que até sabem mexer, mas não têm diploma. Eu prefiro que a pessoa saiba mexer do que ela tenha um diploma de Excel, por exemplo, de planilhas, Microsoft Office. É melhor ela saber do que ela ter um diploma, no meu raciocínio, na minha cabeça. Mas tem empresas que são o inverso, preferem que a pessoa tenha um diploma. Então, o importante é, se você não sabe mexer bem com planilha, começa a fazer isso. Uma vez por semana, uma vez por dia, mexe, faz algumas ações que isso com certeza vai ajudar. E se você já mexe, conselho, treine. Que a gente esquece as fórmulas, esquece as funções, sempre é bom manter o nosso cérebro funcionando e lembrando das planilhas, das funções, de como a gente pode fazer as ações. Então, essas são algumas das vantagens, tá? E oportunidade, por exemplo, de atualização anual. Se for uma planilha lá que você não mexe tanto, você consegue fazer essa atualização, por exemplo, anual. Ah, eu quero atualizar todo dia. Tá, toda hora, tá? Todo dia, toda semana, todo mês. Você faz como você quer, mas você tem diversas maneiras de fazer essa atualização, não apenas, lógico, a anual. Você tem facilidade de atualizar, outra pessoa ver, outra pessoa ter acesso também àquelas informações que você acabou de colocar. E flexibilidade na utilização, lógico, é fácil. E para gerar relatórios, você consegue gerar relatórios de maneira que normalmente, lógico, dependendo da quantidade de informações, do tipo de relatório que você vai querer, mas normalmente você não tem tanta dificuldade. Você consegue lá fazer, por exemplo, uma tabela dinâmica, ou compilar os dados, juntar as informações e ter os resultados que a sua gestão precisa. Então existem diversas maneiras, lógico, de você buscar relatórios, mas não deve ser difícil quando você tem uma planilha estruturada e organizada, vamos assim, com as informações que são necessárias e pertinentes para a gente fazer a gestão de telecom.